Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo. E hoje nós já começamos com o nosso processo de fluxogramas. Então eu já falei sobre o que é um fluxograma, quais são os nomes, como é que é mais ou menos a cara deles, como é que eles mais ou menos funcionam. Se você não viu, eu aconselho você a ver aquele vídeo antes de ver esse, porque senão você vai ficar um pouco confuso, principalmente se você não conhece o que é um fluxograma, o que é um PFD, o que é um PID. Então vai lá, dá uma olhada lá e aprende a fazer o I também, que eu não sei fazer aquele negócio não. Aí, beleza. O que é a ideia dessa aula aqui de simbologia? Então, eu já falei para vocês na última aula e repito. Conhecimento sobre fluxogramas e simbologia de fluxogramas de engenharia e de processo não se ensina na faculdade. Eu, pelo menos, eu aprendi mal e porcamente, assim, nossa senhora, eu aprendi quase nada, tá? Eu aprendi tudo isso aqui enfiando minha cara aqui, lendo e perguntando, etc, etc. E eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Quer dizer, eu tinha ouvido falar, mas muito pouco. Então, a minha ideia com essa simbologia é preparar vocês para quando aparecer alguma coisa dessa, vocês terem pelo menos um norte, sabe? Não, isso aqui eu já vi, isso aqui é isso. Ah, tá, é verdade. Bem que ele falou que... Sabe? Porque senão você vai olhar aquele papel gigante, geralmente é um papel gigante, um A1, A2, nem sei se você sabe o que é um A1, A2, às vezes nem conhece. É um papel monstruoso, gigante, aí você fica com as duas mãos assim, fica segurando o negócio lá, e você vai ficar mais perdido que você é tiroteio. Então, vamos começar com a simbologia, tem muita coisa, mas gente, é muita coisa. Se vocês quiserem dar uma lida também numa norma ISA 5.1, se eu não me engano tá agora, eu não tenho certeza qual a versão que ela tá, é uma norma legal para você ler a respeito disso. Eu vou falar um pouquinho dela aqui, mas ela sempre tem atualização. Então, claro, se você estiver vendo isso aqui em 2059, pode ser que isso aqui não esteja valendo não. Então, dá uma olhada na ISA lá, porque as coisas mudam com o tempo, tá? Mas beleza. Vamos lá. Primeiras coisas que nós temos que ver, isso aqui não necessariamente vai ter uma norma, porque isso aqui depende muito da empresa que estiver fazendo, ou do cliente que estiver sendo utilizado, enfim, depende muito. Que é a simbologia dos instrumentos, equipamentos, etc, etc. Normalmente é tudo muito padronizado, mas às vezes aparecem algumas coisas muito malucas. Então, por exemplo, tanques. Normalmente tanques são uma coisa mais ou menos assim, tá? Aí ele é um tanque, aqui um caso é um tanque aberto. Se você fizer um chapéuzinho nele, é um tanque fechado em forma de domo, tá? Tem outras simbologias também que é tipo isso, assim, ó, um tanque. Vocês vão ver muito isso aqui, ó. Esse tipo de tanque é um tanque que ele tem uma tampa, não sei exatamente como é que fala, mas ele tem uma tampa móvel, ou seja, ela fica boiando em cima do líquido dele, ela vai descendo e subindo à medida que o líquido à medida que o tanque vai sendo consumido, né? Ou então sendo enchido, então ela vai acompanhando o nível. Tem um nome específico, isso eu não me lembro mais, não me recordo diretamente não, tá? Tem também tanques esféricos, geralmente para GLP. Tem um tanque esférico, geralmente a nomenclatura é essa, ou seja, tem muitas possíveis formas para o tanque, mas é mais ou menos assim que esses são representados. Então, se você vê isso, provavelmente é um tanque. Também outra nomenclatura possível que você vai ver é um vaso. Um vaso, ele geralmente é pressurizado, tá? Esses tanques aqui normalmente são pressão ambiente, o caso da esfera não, mas esses aqui geralmente são pressão ambiente, raramente são pressurizados, mas vasos que geralmente são dessa forma e, claro, no caso da esfera dessa, são pressurizados, ou seja, tem uma pressão maior do que a atmosférica dentro dele, ou menor, também pode ser a vácuo, é pouco provável, tá? Então, essas são as nomenclaturas, uma simbologia típicas de vasos e tanques. Então, se vocês verem isso, pode esperar que é um vaso ou um tanque, tá? Aqui ainda cabe mais um pouquinho. Bombas. As bombas normalmente têm uma nomenclatura, que é uma bolinha. Essas são centrífugas, ou elas são centrífugas ou elas são genéricas. Às vezes também utilizam uma bolinha genérica. Ou então às vezes eles colocam uma basezinha assim, tá? Tem também uma turma que coloca assim, ó, coloca uma setinha assim do lado, ó. São nomenclaturas de bombas. Normalmente centrífugas, mas não confie muito nisso. Saiba que é uma bomba, mas pode ser que não seja centrífuga, tá? E quando eles têm uma bomba alternativa, ou seja, uma bomba volumétrica, alternativa, né? Elas são, normalmente elas têm uma simbologia parecida com isso aqui. Algumas aparecem assim, tá?
Mas depende muito. Estou colocando alguns exemplos comuns, tá? Outra também que aparece muito, mas muito não, mas já aparece. Uma tipo dessa daqui, ó, que tem até um motorzinho aqui. Essa daqui é tipo helicoidal, é tipo parafuso, então ela tem uma simbologia parecida com essa, tá? Então assim, varia muito, varia muito. Mas estou colocando aqui uns tipos mais famosos para vocês, tá? Os tipos mais famosos. Também, outra também. Bombas do tipo pistão, eu já vi muito assim, elas são representadas por um quadradinho. Você vê, qualquer coisa pode ser uma bomba. Põe um quadradinho, você pode usar o seguinte, você pode ficar preocupado assim, você vê um quadradinho com outro quadradinho com um M, geralmente o M, um quadradinho no M é um motor. Geralmente é assim que ele representa. Você considera que isso é uma bomba pistão. Mas enfim, eu tô colocando só alguns exemplos, tá, gente? Tem muita coisa. Geralmente em projetos, quando você faz um projeto, tem um fluxograma só um fluxograma inteiro, só de simbologia. Por que eles fazem isso? Justamente porque tem 1 milhão de formas de representar cada coisa. Então eles colocam simbologia e falam assim, ó, isso aqui é um tanque, isso aqui é um vaso, isso aqui é uma válvula, isso aqui, entendeu? Então eles, claro que normalmente tem utiliza-se digamos assim, um consenso universal, mas nem sempre o consenso universal vence. Então eles colocam lá o que eles estão acostumados. Geralmente uma empresa já tem um pré-estabelecido por ela, mas não foge muito disso aqui que eu estou falando não, tá? Então outras coisas também que podem aparecer. Isso aqui, ó. Pasmem, isso aqui é um compressor. Isso é um compressor, tá? Por que ele é um compressor? A ideia do compressor é a seguinte: ele entra com um volume maior e sai com um volume menor. Por isso que essa forma de um trapézio, entendeu? E quando uma turbina, o que uma turbina faz? Uma turbina faz o contrário. Isso aqui você dá energia pro gás, no caso, o compressor para um gás, e ele sai com mais energia. E se você faz uma turbina, ela é o contrário. Ou seja, você entra aqui, que geralmente é uma turbina, e ela sai aqui. Ou seja, você entra com mais pressão e sai com menos. Ou seja, entra com menos volume e sai com mais. Então, compressor, turbina. Inclusive, uma turbina pode ser movida, um compressor pode ser movido a uma turbina. Um motor pode ser a turbina. Em vez de ser um motor elétrico, ele pode ser uma turbina a vapor, por exemplo. Tá? Possíveis coisas que podem aparecer. Então, ó, outras também coisas que são importantes de válvula. Válvula, simbologia universal de válvula é essa gravatinha aqui, tá? Qualquer válvula pode ser representada por essa gravatinha, pode ser qualquer tipo. Mas geralmente essa daqui é tipo gaveta. Quando é desse jeito, ela é gaveta. Se você tiver dúvida sobre o que é a válvula gaveta, eu tenho um vídeo falando o que é cada tipo de válvula, para que cada uma serve, tá? Tem também essa nomenclatura aqui, por exemplo, ó, desse jeito aqui, isso aqui é borboleta. A válvula globo, ou ela é toda coloridinha, pretinha assim, ou ela tem uma bolinha no meio assim, uma ou outra. Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é os dois, tá? Então, tem essa aqui é globo. A válvula esfera, normalmente ela é assim, ó. Esfera. Essas são as principais, né? Tem válvula macho, válvula agulha, claro, aí depende, tem uma lista enorme. Mas assim, as principais que você vai ver são essas daqui, tá? E também nem sempre elas vão seguir essa indicação. O que eu vejo mais comum é essa e essa e essa, geralmente são muito comuns. Às vezes muda borboleta por uma outra simbologia, né? Então, sempre, só para vocês terem uma ideia do que pode aparecer, tá bom? E também de tubulação, vamos colocar aqui tubulação. A tubulação, é claro, ela é indicada por uma linha, tá? A tubulação é uma linha, só isso é uma tubulação. Às vezes eles fazem elas mais grossas quando ela é mais calibrosa, né? Tem um diâmetro maior, é mais fina quando ela tem um diâmetro menor. Mas a maioria das vezes é simplesmente uma linha, né? E aí, essas linhas têm alguns aspectos interessantes. Por exemplo, no final dela tem
dois tracinhos assim, significa que ela terminou ali, fisicamente ela terminou ali. E esses dois tracinhos significa que tem um flange. Não sei se vocês sabem o que é um flange, mas é tipo como se fosse uma tampa mais estilizada, tá? Se vocês quiserem um nome bem exagerado, mas dá uma olhada na imagem flange, você vai entender o que é uma tampa estilizada, né? Com parafuso, um negócio robusto, tá? Tem também outras terminações, por exemplo, assim, por exemplo, que isso é um capzinho. Cap é uma rosquinha, finalzinho, uma rosquinha, por exemplo. Tem filtros tem essa nomenclatura assim, por exemplo, ó. Ela mais ou menos, até esse aqui tá feio demais, deixa eu desenhar melhor. Geralmente ele é assim, ó. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Isso é um filtro de linha. Tem filtros que são mais robustos, eles têm tag e tal, e tem filtro que é só um filtro de linha mesmo. Outro também que é muito comum, vocês podem ver, muito comum, são misturadores. Isso aqui, ou seja, o fluxo entra aqui dentro, aí você injeta alguma coisa aqui, ou então injeta antes, e ele mistura com um determinado produto que você jogar, um anticoagulante, um ácido, uma base, enfim, não sei, e ele mistura dentro da linha pela própria turbulência do fluxo, ele passa por essas chicanas aqui e segue em frente. Outra coisa também que vocês vão ver, essa nomenclatura aqui, ó, de tubulação. Isso é um orifício. Coloca um orifício que você perde pressão aqui. Às vezes você precisa perder pressão para entrar em outro processo, seja lá o que for. Essa é a nomenclatura de orifício. Normalmente ela é utilizada. Outra também que é interessante de lembrar é que às vezes as tubulações são encamisadas. Então eles fazem uma nomenclatura mais ou menos, uma simbologia mais ou menos assim, ou seja, ela é encamisada, por exemplo, uma tubulação que passa, por exemplo, um resfriado, tem uma água de resfriamento ou um vapor que esquenta a tubulação no processo que ela vai passando. Então, uma outra coisa para ser... Enfim, eu não vou ficar falando 1 milhão de coisas aqui, porque vocês vão ficar perdidos, tá? É o seguinte, fiz uns exemplos básicos assim do que geralmente vocês vão achar. Na próxima aula aqui eu vou montar vou explicar para vocês um pouco melhor sobre como funciona a nomenclatura de controle e instrumentação, e eu vou montar um pequeno fluxograma e explicar como é que ele funciona, como é que você lê ele, entendeu? Então eu coloquei aqui basicamente o que é cada coisa para você não ficar perdido, e você, quando você vê ele com os instrumentos, você vai conseguir interpretar o que ele está querendo dizer. Acho que vai ficar melhor assim, né? Próxima aula a gente vai falar sobre isso. Tchau!